Meu nome é Alice Fran, sou neuropsicólogo clínico. Uma das maiores dificuldades que a psicologia moderna enfrenta para tratar transtornos do humor, como depressão, transtornos de ansiedade, transtorno da raiva, adicção, transtorno de personalidade, borderline, outros transtornos do humor, com certeza está na visão de ser humano das abordagens da psicologia moderna. Quando entramos na faculdade, poucas abordagens nos apresentam como se fossem as únicas e dão grande ênfase na psicanálise, na cognitiva, na comportamental, na cognitiva comportamental e na humanista. Essas correntes de psicologia têm algo em comum, uma visão de homem muito parecida. A psicanálise tem uma visão de homem reduzindo o ser humano aos aspectos irracional do inconsciente, que é o aspecto que é menos humano no ser humano. A cognitiva comportamental, apesar de estudar alguns aspectos cognitivos, mas resume o ser humano a um ser determinado por conteúdos do seu meio, condicionado pelos estímulos do seu ambiente. Por isso que a maior dificuldade que temos para enfrentar é justamente superar alguns conceitos da psicologia moderna que não descreve de maneira clara aspectos do ser humano. Por isso que é necessário resgatar uma visão de homem mais integral, mais ampla do ser, principalmente dando atenção aos aspectos que a psicologia moderna ignorou, que é justamente o aspecto mais humano do ser humano. Por isso que alguns conceitos próprios do ser humano a psicologia moderna desconhece, ignora. Por exemplo, é o conceito de inteligência, aquilo que é fundamental no ser humano, aquilo que lhe dá poder de compreender a realidade de sua vida, de sua existência. Infelizmente, a grande maioria dos psicólogos se formam e não saem de maneira clara, não sabem conceitos simples de como o que é a inteligência, o que é a alma humana, aspecto do ser humano que explica quem é o ser humano. A inteligência é reduzido a uma habilidade de adaptação ao meio. Um dos teóricos mais influentes sobre o conceito da atualidade é o Jean Piaget, que descreve um processo de assimilação de novos conteúdos, aprendizagem e acomodação, acomodar essa nova aprendizagem nessa adaptação ao meio, reduzindo a inteligência a um aspecto quase animal, pois até o animal consegue aprender muitas coisas e eles aprendem. Tenho certeza, e os grandes teóricos da psicologia clássica sabem que isso não é inteligência, passa muito longe do que é inteligência. A inteligência, segundo a psicologia aristotélica, uma psicologia que tem uma visão de homem ampla, que descreve os aspectos humano, poderoso do ser humano, mas sem ignorar o aspecto irracional que precisa ser domesticado em nós. A inteligência é a faculdade de compreender a nossa realidade de nossa vida. Intelecto quer dizer ler por dentro. A inteligência tem a habilidade de compreender a essência das coisas. Porque uma coisa é aquilo que nossos olhos estão vendo, aquilo está em nossa frente, aquilo que é material, palpável. Mas também tudo que existe uma identificação, uma informação que diz o que aquilo é. Por exemplo, essa cadeira que eu estou sentada, eu estou vendo essa cadeira, mas existem milhões de cadeiras. Mas só a minha inteligência que capta o conceito de cadeira.
Meus olhos só conseguem ver esta cadeira agora que eu estou sentado. Minha inteligência aprendeu o conceito de cadeira, que diante de milhões de cadeiras, eu sei identificar que é uma cadeira, mesmo tendo aparências diferentes, e as tem. Só a inteligência tem a capacidade de aprender o conceito, a essência das coisas, um conceito que é universal, nos ajuda aqui e em qualquer lugar que estamos no mundo, pois é a inteligência que aprende essa realidade, a essência das coisas. Por isso que a inteligência é uma faculdade no ser humano que dá poder ao ser humano de governar nossas emoções, de governar nossos instintos e usar nossas emoções como energias que são para alcançar o sentido de nossa vida. Por isso que é necessário saber que no centro da personalidade humana, de uma mente saudável, está a inteligência comandando as ações, governando as emoções, pois a inteligência tem a capacidade de ver o futuro, tem a capacidade de enxergar o sentido das coisas, tem a capacidade de enxergar a verdade, pois é a faculdade que compreende o ser das coisas. Por isso que nós temos dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é dado pela experiência atual, momentânea, no presente, que nossos sentidos captam. Nosso cérebro tem 4 sentidos interior, que um se chama sentido comum, que unifica o que os nossos olhos estão vendo, o que nossos ouvidos estão escutando, o que o nosso nariz está sentindo cheiro, o que nossa boca está sentindo gosto, e unifica em um conhecimento só. Por isso que todas as imagens que percebemos chegam de maneira unida em nosso cérebro. Não chega o som primeiro das coisas, e depois a imagem, depois o cheiro, depois o gosto. Não, chega tudo de maneira unida. Esse sentido comum une as experiências que os sentidos aprendem na realidade. E a imaginação é justamente a faculdade que tem de criar essa imagem em nosso cérebro. A imagem daquilo que estamos percebendo. Junto com a memória que retém a imagem daquilo que estamos aprendendo agora, percebendo agora, a memória é a faculdade de reter, de armazenar nossas experiências. E a cogitação, que é a cogitativa, é a faculdade que também está em nosso cérebro, ainda não é a inteligência, mas já participa da razão, pois tudo em nós está interligado. A cogitação é uma faculdade, é um sentido que nos ajuda a fazer uma avaliação preliminar do que está acontecendo agora. Às vezes essa avaliação precisa ser até mesmo refletida, porque podemos confundir, interpretar de maneira distorcida algumas experiências. Por isso que as emoções são estimuladas nesse primeiro nível de conhecimento. É um nível mais inferior, que até os animais têm, mas em nós, seres humanos, é mais perfeito, pois já participa da inteligência da razão. E através dos 5 sentidos aprendemos a realidade, através dos 4 sentidos processamos essa experiência agora no particular, no presente, singular. E esse conteúdo que é justamente aprendido, armazenado na nossa memória, avaliado de maneira preliminar pelo sentido cogitativo, é apresentada essa imagem pela imaginação, a nossa inteligência, que faz um processo espiritual. O processo que a inteligência executa em nós não está em nosso corpo, está em nossa alma, pois é um processo espiritual, feito por 2 aspectos da inteligência. Um deles é o intelecto passivo e o outro é o intelecto ativo, agente. Por isso que o aspecto de nossa inteligência apreende essa imagem para poder julgá-la, para poder avaliá-la, decompondo em cada parte e depois ajuntando para conhecer a essência das coisas, o sentido das coisas. Só a inteligência tem esse tipo de conhecimento.
pois é dois tipos de conhecimentos que temos. O que eu já descrevi, que é o preliminar, dado pelos sentidos, pela experiência agora, no presente, e são justamente essa experiência que estimula as emoções, por isso que às vezes agimos de maneira impulsiva, emocional, reagimos de maneira automática aos estímulos, às experiências, e muitas das vezes nos arrependemos do primeiro impulso, da primeira decisão baseado nas emoções, pois as emoções elas podem nos enganar. Por isso que é necessário esse outro processo em nós, que é o processo que a inteligência faz, para não só se ater à imagem, à aparência, ao que está acontecendo agora, mas também, acima de tudo, ver a verdade das coisas, o sentido das coisas e saber principalmente o que afeta o nosso futuro, como afeta isso a busca do nosso propósito de vida, como isso ou nos aproxima de uma vida feliz, ou como isso pode nos distanciar dela. Só a inteligência tem essa habilidade de compreender o presente, fazendo uma análise daquilo que já temos como experiência, sabedoria, aquilo que já vivemos, e analisando como isso vai refletir, influenciar em nosso futuro. Por isso que o conceito de inteligência raramente vamos ver descrito por psicólogos modernos, porque a inteligência no homem é a faculdade de compreender as coisas, de compreender a verdade, de saber o sentido de sua existência. A inteligência tem o poder de conduzir o ser humano ao sentido de sua vida, a uma vida feliz. A inteligência, quando está governando o ser humano, suas emoções, é quando o ser humano é mais perfeito, mais humano. Pois quando nos comportamos seguindo as emoções puramente, impulsivamente, geralmente nos arrependemos, porque as emoções são cegas, desconhecem qualquer sentido moral das coisas, elas também não sabem prever o que vai acontecer no futuro, elas só veem o que está acontecendo agora, imediatamente. Por isso que o desejo sempre está buscando satisfazer de maneira automática, sem querer adiamento. Por isso que é necessário conduzir as emoções através da inteligência, que é aquilo que nós temos de mais humano em nós. É justamente essa ordem perfeita que buscamos, essa ordem de que a inteligência no topo de nossa personalidade, no centro de nossa personalidade, governa nossos sentidos externos, nossos sentidos interior e as nossas emoções, conduzindo como um cavaleiro conduz o cavalo a sua missão, ao sentido de sua vida. Por isso o conceito de inteligência é fundamental para saber como tratar qualquer transtorno do humor, pois qualquer transtorno do humor tem como base, tem como raiz uma emoção desordenada. E quem segue as emoções puramente são os animais, pois já sabem o que fazer, pois seus instintos já dizem o que fazer. O ser humano não. É necessário refletir antes para saber qual decisão melhor a tomar. E com certeza o critério não são as emoções, não é o prazer, mas sim a verdade. Aquilo que realmente vai nos dar alegria à alma e proporcionar prazer ao corpo. Por isso que inteligência é aquilo que em nós é divino e tem o poder de nos transformar, de nos curar, de causar uma transformação em nosso cérebro, pois não está nele. A neuroplasticidade, que é a capacidade que nosso cérebro tem de mudar, de transformar, de ressignificar, de criar novas redes de comunicações neurais, não é o cérebro que faz isso. Não. Isso é o efeito. Quem faz isso é a inteligência do cérebro, usando de maneira perfeita.
Por isso, quando você conhece aquilo que você tem de mais poderoso e divino, você vai conhecer o antídoto, aquilo que vai curar sua depressão, ou qualquer tipo de ansiedade, ou qualquer tipo de transtorno, pois está em sua alma, em sua essência, e tem o poder de usar o seu corpo de maneira perfeita. Por isso que a inteligência é aquilo que no ser humano o torna humano e o que o ajuda a encontrar o seu lugar nessa vida. E vocês não vão ver falar sobre o que é a inteligência na faculdade, nos cursos de psicologia. E se ouvirem falar, é de maneira muito reduzida, negativa e às vezes distorcida. Aristóteles, grande psicólogo que foi, filósofo, cientista, descreve em sua psicologia a faculdade que no ser humano é divina e tem poder de cura e de transformação. Valeu, pessoal.